A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Natália de Barros, especialista e mentora em estratégias para redes sociais. Há mais de 5 anos vivendo em Portugal, a Natália deixou a advocacia para mergulhar no universo do marketing digital, onde ela encontrou sua verdadeira vocação como sócia da agência Valim. Nesse episódio, nós exploramos a sua transição corajosa da advocacia para o marketing, a importância da autenticidade nas redes sociais e como lidar com a ansiedade causada pela constante pressão digital. Nós conversamos sobre estratégias humanizadas, a delicada arte de equilibrar conteúdo pessoal e profissional e refletimos sobre o impacto da inteligência artificial no futuro do marketing. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Natália de Barros. Muito bem, Natália, deixa eu começar te perguntando, assim, desde já, como é que é essa troca da advocacia pelo marketing, né? Foi, na verdade, uma troca muito inesperada, vamos dizer assim, né? Eu era advogada aqui no Brasil, e daí me surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado em Portugal, eu ganhei uma bolsa, e na altura eu convidei o Otávio, então meu namorado, para ir junto, fui, né? Daí, nesse meio tempo, teve Covid, teve várias questões, mas eu concluí o mestrado, né? Fiz o mestrado lá 2 anos. Só que, nesse meio tempo, trabalhando lá, eu comecei a conhecer algumas coisas que eu não fazia aqui, em trabalhos, assim, trabalhar realmente com coisas que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, tá? Então, comecei a trabalhar assim como promotora de vendas, trabalhei em lojas de eletrodomésticos, fiz diversas coisas que eu nunca tinha feito aqui, né? Nunca tinha trabalhado enquanto estava aqui no Brasil. E ali começou a abrir realmente um campo diferente. Eu comecei a conhecer uma área que não era a minha área até então, que era vendas, né? Começou a me despertar um interesse realmente nas vendas. E daí foi que, 2022, eu trabalhava ainda numa empresa lá, trabalhava numa loja, e o Otávio até então já fazia, né? Já trabalhava com marketing, já estava trabalhando com tráfego. E acabou que ele começou a perceber que alguns clientes tinham uma certa dificuldade com os conteúdos. Ou seja, contratavam para fazer o tráfego, mas a pessoa tinha conteúdos não tão bons, vamos dizer assim, né? E começou a ter realmente essa necessidade. Eu até então estava no processo de me inscrever na Ordem dos Advogados lá, né? Estava nessa parte já finalizando documentação e tudo mais, ia me inscrever na Ordem dos Advogados lá. Me inscrevi, cheguei a me inscrever. Mas eu comecei a realmente conhecer essa área do marketing através do Otávio, porque até então eu fazia parte, vamos dizer assim, mais burocrática, né? Eu cuidava da parte planilhas, contratos, essa parte com clientes, e ele fazia toda a parte realmente de estratégia e tudo mais. Só que, como eu falei, começou a ter essa necessidade em relação aos conteúdos, e ele me disse, o que tu acha de tu começar a fazer, né, cuidar mais dessa parte dos conteúdos? E eu até então não sabia nada, nunca tinha feito nada, nunca tinha trabalhado com marketing. E eu falei, por que não, né? E daí foi uma área que eu comecei a estudar, comecei a conhecer realmente do básico mesmo, assim, comecei lá de baixo, procurando, vendo, assistindo vídeos, né? E eu e ele, a gente sempre trocou muita informação, assim. Então, eu comecei a trabalhar com isso, comecei realmente nesse processo, mas sempre com a expectativa de voltar ali realmente a advogar, né? Porque como eu saí daqui, parei de advogar para estudar, a ideia era ficar esses 2 anos lá, fazer o mestrado e depois advogar lá, né? Só que nesse meio tempo aconteceu tudo isso, então foi um caminho que se abriu, vamos dizer assim, foi uma coisa que acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo, e eu fui, vamos dizer assim, indo junto com o processo. E daí, lá pelas tantas, eu ia me inscrever realmente, né, na ordem, só que eu já vi que já não era o que já me atraía. Não era já uma área que, vamos dizer assim, já não fazia mais sentido naquele momento, porque eu já estava de cabeça, vamos dizer assim, no marketing. A gente já estava com bastante cliente na época, eu já tinha clientes onde eu só fazia o conteúdo, né? Porque no início, vamos dizer assim, eu fazia os clientes do Otávio, né? Era o Otávio que angariava clientes, que conseguia ali, e como tinha necessidade dos conteúdos, eu acabava fazendo. Mas não eram clientes meus, né? Era como se eu ficasse ali no bastidor, né? Eu nem tinha contato muito com os clientes em relação a isso. Então, foi que acabou acontecendo. Foi 2023, eu me inscrevi na ordem lá,
Fiz realmente, levei a documentação, me inscrevi. Mas ali eu já percebi que já não estava mais fluindo. Sim. Então eu acabei por realmente decidir assim, me entregar de vez ali a fazer o que eu estava fazendo, que era na área do marketing, e a questão da advocacia. Eu acabei suspendendo, né? Suspendi a advocacia lá. E desde então, desde 2022, realmente, que eu estou realmente de cabeça nisso. E é mais ou menos assim que aconteceu. Sim, Tudo foi uma loucura, mas as coisas que se encaminharam para isso, sabe? Certo. Eu vou ter que perguntar, porque eu sou curioso. Sim, claro. O mestrado era em que área? Era em ciência política. Ciência política, tá. Exato. Que curioso isso, assim, faz direito, né? Enfim, da advocacia, de maneira geral, e se especializar, né? Se aprofundar mais na questão da ciência política. E, né, não sei se eu estou sendo muito... Como é que eu posso dizer assim? Estou viajando demais aqui, mas se a gente for parar para pensar a política como, né, ciência, ou como digamos assim, o conceito da política, vendas tem muito de política. Né? Tô certo ou estou muito fora da... Não, sim, tá certo mesmo. Tá certo. E, na verdade, assim... por que né, eu fui para a ciência política? Porque realmente queria abranger um pouco mais, queria ir mais para a área um pouco mais social, né, fugir um pouco do direito, porque a minha ideia realmente era... Eu queria dar aula, né? Então, eu queria tipo, uma área que fosse um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, né? Mas foi mais ou menos isso, assim. Entendi. Não, porque a gente conversava um pouquinho antes de começar o podcast aqui, e no final das contas a gente pode sair do direito, mas o direito não sai de ti. Nunca. Eu posso sair da psicologia e a psicologia não sai de mim. Né? A gente não tem como deixar para trás aquilo que a gente aprendeu. Então, na tua área agora, né, de criar estratégias para redes sociais, que envolve tanto pensar em como escrever o melhor texto, ou como as demandas das pessoas se relacionam para você poder conectar a oferta com a demanda, acredito que é bastante valioso na tua profissão nesse momento. Sim, com certeza. E assim, até essa questão que tu falou, o direito não sai da gente, né? No meu caso, eu acho que tudo, a gente nunca deixa para trás o que a gente aprendeu, né? Hoje nós somos, vamos dizer assim, um acúmulo de coisas, de funções realmente, de estudos que a gente fez ao longo de uma vida. Então, acho que assim, a questão do direito me trouxe muito esse senso de responsabilidade com as pessoas, sabe? Realmente, assim, olhar para a pessoa e não enxergar ela como... só uma pessoa, realmente ver que tem uma história ali por trás, tem um desejo, né? Eu trabalho muito com empreendedoras, então tu vê ali que é todo um anseio da pessoa realmente em dar certo ali. Então, eu digo sempre que essa responsabilidade do direito, eu trago comigo e nunca vai se perder. Né? Sim. E é interessante, né, que tu fala essa questão da responsabilidade, né? E se a gente leva isso para o marketing, para as redes sociais, as redes sociais hoje em dia elas provocam muita ansiedade nas pessoas, justamente porque as pessoas já têm as suas... Para tentar desambiguar, né, poder falar, né, de diferentes formas, aqui as pessoas têm as suas prioridades, têm as suas atribuições, mas às vezes elas acabam puxando responsabilidades que não seriam delas, porque elas têm que dar conta de aparecer direito lá no Instagram, se a pessoa está fazendo tal coisa, eu também tenho que fazer. E como é que tu leva isso para o teu fazer profissional, já que tu, né, ressaltou bastante essa tua preocupação com essa responsabilidade com as tuas clientes? Sim. Na verdade, assim, eu acho que dentro de uma profissão, né, a gente passa por vários estágios. Né? A gente também vai aprendendo muito. Quando eu comecei, eu pensava, vamos fazer mais, cada vez mais, porque fazendo mais a gente tem resultado. Só que eu comecei a perceber que essa ideia do fazer mais, isso a gente pode também ver num sentido amplo, né? O que a gente está vendo hoje em dia, não só se tratando de internet, mas num contexto geral, que essa coisa muito fazer, muito estímulo, né? Muito estímulo, está causando ali alguns, vamos dizer assim, alguns problemas, né, mentais, talvez, nas pessoas, né? Ansiedade, depressão, enfim. Então, eu comecei a pegar alguns casos principalmente mulheres, que é o meu público-alvo, que vinham até mim dizendo, olha, eu tô com um monte de material, tô com um monte de coisa para fazer, mas eu não consigo organizar, né? E então foi ali que eu pensei assim, não, a gente tem que fazer realmente uma coisa direcionada e personalizada para aquele caso em específico, né? Porque existem empreendedoras que
tem tempo extra, tem dinheiro extra, né? Então, a gente já entra com uma estratégia diferente. Agora, sim, tem pessoas que ainda estão no início ou realmente não tem vamos dizer assim, um dinheiro grande para investir, né? E então a gente tem que realmente personalizar, né? Caso a caso, vamos dizer assim. Essa questão realmente do fazer mais, né? Eu acho que acabou por ocasionar vários problemas em várias pessoas. Então, hoje também sou muito responsável nessa questão, porque eu sou da pessoa que eu olho realmente, né, o problema ali e tento olhar realmente como uma pessoa humana, que é possível, o que é possível fazer, né, naquele contexto que a pessoa vive. Então, todas as estratégias que a gente faz, né, tanto eu quanto o Otávio, é realmente coisas que a pessoa consegue aplicar, primeiro ponto, e também que a pessoa não surte no processo, né, que eu acho bem importante. Então, tem casos de pessoas que passam vamos dizer assim, toda a estratégia para a gente fazer, né? Sim. Diz, tá com vocês, eu confio, né? Mas tem pessoas também que querem estar ali envolvidas, né? Querem estar envolvidas no processo. Então, realmente, depende muito do caso a caso, realmente a gente avalia e direciona a estratégia correta para aquela pessoa. Te ouvindo aqui, eu fiquei pensando que tem um ditado bem antigo que se fala, né, desde antes do tempo das redes sociais, né, que o que engorda o boi é o olho do dono, né? E às vezes as pessoas têm essa expectativa de que nas redes sociais é só eu postar e esquecer, ou é só eu contratar alguém para me ajudar com as redes sociais e eu não vou mais esquentar a cabeça, quando na verdade não. É lógico, e nem tu disse, tem toda essa preocupação com a disponibilidade da pessoa, com a rotina da pessoa, com o dia a dia dela, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, a pessoa sempre vai ter que estar integrada ao processo, né? Sempre. E eu acho bem importante, na verdade. Porque quando a gente inicia ali com a pessoa, a gente realmente senta, conversa, entende o que ela quer, né? Que eu acho que, para mim, hoje é o que mais falta em profissionais, assim, num contexto geral de marketing, né? Realmente ter esse, vamos dizer assim, um feeling do que a pessoa precisa realmente, né? Então, a gente tem muito cuidado realmente em escutar a pessoa, ver o que ela quer, né? Porque, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com pessoas que querem crescer, querem seguidores. Tem outras que querem vender, que não se importam em número de seguidores. Então, realmente, é tudo muito direcionado. Mas a pessoa precisa estar ali envolvida no processo. Sim. Tá? Porque se a pessoa não se entrega, dizer assim, ao processo, é muito mais difícil também da gente passar realmente a mensagem que ela quer passar. Sim. Tá? Vou te dar um exemplo. Assim, eu trabalho muito com a parte dos vídeos. Né? Eu faço gravação de vídeos. Então, eu realmente, assim, eu gosto de olhar para aquela pessoa e transmitir o que ela quer passar, né? Transmitir realmente o que ela quer passar com aquele vídeo, né? Então, acho que vai todo um trabalho antes da gente também conseguir captar da pessoa qual é a mensagem dela, né? O que ela quer passar com aquele vídeo, com aquele post, enfim. E também destacando que não é só sobre quantidade, né? Que a gente estava falando. Porque as pessoas acham que é sobre fazer mais, postar todo dia, enfim. Só que quando a gente tem realmente uma estratégia, um planejamento, se a gente postar, às vezes, um post na semana e atingir aquela pessoa que a gente quer atingir, já surte mais resultado do que postar todo dia de forma sem um direcionamento, vamos dizer assim, né? Só para dizer que está postando, que está fazendo. Então, realmente tem que avaliar todos essas coisas, né? Eu acho que tu toca num ponto muito interessante, que é a questão de ver com o cliente o que o cliente quer. Porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Sim, né? E acontece muito. É raro, mas acontece muito. Acontece. E eu tô com 2 perguntas aqui, eu vou ver se eu consigo... acho que as 2 ao mesmo tempo eu não vou conseguir fazer, senão eu vou acabar até tonteando. Mas focando assim primeiro nessa questão do que o cliente quer... A barreira de entrada para trabalhar com redes sociais é relativamente baixa. Não à toa, né? Dentro disso, tu sai do direito, né, da advocacia para lá. E o que a gente vê? Né? A gente vê que é uma área bastante... como é que eu posso dizer assim? Tem muita gente. Né? É um mercado muito amplo. E nessa competição que as pessoas fazem pela atenção nas redes sociais, né, tem muito aquela questão da dica. Vou dar uma diquinha aqui. Então, eu imagino que muitas vezes, talvez, tu encontre clientes que vão dizer assim, não, eu quero isso porque eu via tal pessoa falar tal coisa, quando, na realidade, a pessoa falou tal coisa porque naquele contexto, a pessoa que gravou o conteúdo, que o teu possível cliente assistiu, gravou esse conteúdo pensando em
em um cliente-alvo. E daqui a pouco esse conteúdo espirrou lá numa outra pessoa que talvez nem era o cliente-alvo. E pensou, eu quero isso. Né? Quando, de repente, uma pessoa vai te dizer, eu quero mais seguidores, mas ela não deveria focar em mais seguidores. Sim. Ou ela diz, não, eu quero vender de hoje para amanhã. Não, mas espera aí, tem toda uma estratégia que tem que ser feita antes. Né? Como é que tu lida com esses conflitos? Assim? Na verdade, isso é uma situação que acontece muito. Acontece, tá? Já teve clientes, pessoas que chegaram até nós, dizendo, eu quero isso, isso e isso, e a gente disse, não vou trabalhar contigo. Tá? Já aconteceu. Não, assim, de uma forma... sendo mal educada, mas eu acho que a gente tem que fazer o que para a gente faz sentido, né? Eu não vou trabalhar com algo, né, que para mim não faz sentido, que para mim não é confortável. Então, tem muitas pessoas que chegam, por exemplo, eu vi o vídeo da fulana que diz tal coisa. Eu tento realmente, vamos entender, calma lá, né? Porque para ela pode ser que funcionou, não quer dizer que para ti vai funcionar. Né? E outra coisa também que eu acho que é bem interessante a gente falar, que... A gente fala muito, eu e o Otávio, a gente brinca que os seguidores não pagam conta, né? Porque as pessoas, querendo ou não, ficam muito apegadas a números. Sim. Quantos seguidores tem? E, na verdade, isso não quer dizer muita coisa. Porque pode ter ali, sei lá, 10, 15, 20 mil seguidores e ninguém compra nada. Então, assim, eu parto da linha que é melhor você ter menos seguidores, né? Mas realmente seguidores que vão comprar de ti. Então, basicamente, com as minhas clientes, o que eu tento fazer é realmente a gente tentar fazer uma estratégia realmente que, no fim, vai converter em vendas, né? Mas essa parte que tu falou, que eu achei bem interessante, tu disse, a barreira de entrada realmente é muito baixa. Sim, eu concordo plenamente, né? Por isso que existem inúmeros profissionais. Só que é aquela coisa, né, Douglas? A pessoa pode entrar. Não quer dizer que ela vai permanecer. Sim, né? sim. Não quer dizer que ela vai permanecer. Então, eu acho que também vai um pouco do senso crítico das próprias pessoas que estão procurando o profissional, verem resultados, certo? Irem até realmente, se tiver um site, na rede social, enfim, procurar resultados, procurar outras situações onde a pessoa trabalhou, né, para ver se é realmente um trabalho de qualidade. Porque, como a barreira é baixa, a pessoa também tem que fazer esse trabalho de vamos analisar, vamos conversar. Né? A gente, geralmente, no início, conversa, faz uma reunião antes de fechar, né, antes da pessoa conhecer. E é mais ou menos isso. Sim, porque é isso que diferencia o bom prestador de serviço do mau. Sim. Porque na prestação de serviço sempre vai ter isso, né? Sempre vai ter... Alguns mercados são mais, entre aspas, saturados do que outros, mas na prestação de serviço sempre tem isso. E o grande desafio que nós, bons prestadores de serviço, temos é justamente... como é que eu lido com, daqui a pouco, aquele cliente que teve uma má experiência e diz assim, isso não funciona. A rede social não funciona, vender online não funciona. Né? Porque daqui a pouco testou com 1, 2 pessoas. Esse que, às vezes, é o problema do mercado muito saturado. Sim. Porque, de repente, essa pessoa vai tentar uma vez, não vai dar certo. Na segunda vez, ela vai dar uma segunda chance e aí não vai ter a terceira. Né? Então... Que é uma pena, né? Que é uma pena. E, inclusive, esse é um ponto que, muitas vezes, eu fico me questionando, assim, quase que um dilema ético, né, de assim, que às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não quero ficar investindo muito em redes sociais, em marketing, etc., porque esse pessoal marqueteiro normalmente são pilantra, enfim. Sim. E quando, na verdade, eu demorei muito para mudar isso na minha cabeça, de entender que, assim, se eu não investir em marketing, aí sim o pilantra ou o mau profissional vai investir em marketing, vai captar o meu possível cliente, vai fazer um mau serviço e, de repente, eu vou acabar perdendo, né, a oportunidade de trabalhar com esse cliente vai dizer, não, isso não funciona, não quero saber, né? Então, essa medição de expectativa é bem complexa, sim, né? E, basicamente, realmente é o que eu penso, né? Eu sempre falo isso para as minhas clientes, que, assim, se tu não aparecer, se tu que se considera realmente uma profissional boa, que é uma profissional ética, né, faz as coisas corretas, o mal vai estar lá e vai ser visto. Né? Então, por que não dar a chance das pessoas de conhecerem um trabalho bom? Né? Essa questão que tu falou, assim, de... a pessoa já teve uma experiência ruim, no fim, às vezes, vai ficar meio com o pé atrás. Isso acontece. Mas eu acho que também acontece com outras profissões. Tá? Por exemplo, quando eu advogava, acontecia com advogados também. Né? De vir até mim e dizer, olha, eu tive uma experiência assim... Né? Então, acontece, eu acho que sempre vai acontecer. Mas por isso que eu falo que, realmente, antes de contratar um profissional... seja do marketing, de qualquer área, realmente a pessoa também tem que ter ali fazer vamos dizer assim, um filtro, né? De repente, marcar com a pessoa, né? Conversar com a pessoa, para realmente também sentir se é um bom profissional, se
Enfim, porque eu acho que no fim das contas, ali numa conversinha, a gente às vezes já sente realmente, Sim. né? Vamos supor, a gente apresenta ali, a gente faz ali uma apresentação, a gente apresenta resultados, mostra clientes reais, porque o que acontece muito hoje na internet também é aquela coisa de fantasiar, né? Sim. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que colocam ali depoimentos fakes, até uma vida fake, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que também a gente precisa fazer essa análise inicial, né? De ver se realmente aquele profissional é um bom profissional, Sim. sabe? Nessa questão da vida fake, eu fiquei pensando agora, porque é uma grande discussão hoje nas redes sociais que as pessoas não deveriam separar o perfil profissional do perfil pessoal do profissional, porque as pessoas não compram coisas, compram pessoas, né? Então, eu preciso, digamos assim, às vezes expor... Até, se não me engano, foi numa conversa contigo que uma vez tu me falou assim, não, tu tem que botar um pouco mais a tua família, Sim. porque se o teu público-alvo daqui a pouco é mais feminino, a mulher olha e vê assim, não, o cara é casado, o cara tem família, então, né, ele é uma pessoa respeitável, uma pessoa confiável. E como que a gente equilibra, digamos assim, essa demanda das redes sociais de postar aquilo que é o post mais comercial com o post mais humano mesmo, e ao mesmo tempo... Tenta conciliar as coisas. Não só conciliar, mas o que eu quero dizer assim, eu... Tô debutando bem aqui no estúdio. Mas é que eu, por vezes, assim, cara, sei lá, eu tô com uma camisa de futebol em casa. Eu não me sinto à vontade para tirar uma foto no story e dizer assim, opa, e aí, pessoal, bom dia. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, cara, mas eu pegar lá e trocar de roupa só para postar um story, daí não sou eu. Sim, entende? sim. E é isso que eu digo que, na verdade, assim, que você estava comentando que as pessoas estão desenvolvendo ansiedade e transtornos mentais por, digamos assim, tentar corresponder a essa expectativa das redes sociais, para essa briga ferrenha por atenção que as pessoas têm, né? Sim. Na verdade, assim, ó, essa questão de, vamos dizer assim, dividir, né, a vida profissional, o que a gente tenta trabalhar muito é qual é a mensagem que você quer passar, certo? Qual a mensagem que você quer passar ali? Então, a gente faz realmente um planejamento de publicações que vá de encontro com a mensagem que a pessoa quer passar ali. Então, não é tudo que tu vai postar. Não é tudo, não é... Eu vou te dizer assim, ó, eu sou a pessoa que eu não gosto de abrir muito a vida ali, sabe? Sim. Eu realmente posto alguns trechos. Só que eu acho que também não postar nada da vida pessoal, vou te dizer assim, a pessoa, sei lá, tem família... treina, é uma pessoa que cuida da alimentação, vamos dizer assim, né? Isso tem uma mensagem por trás, certo? Tem uma mensagem que a pessoa é uma pessoa disciplinada, vamos dizer assim, né? É essa mensagem que passa. Então, faz sentido eu mostrar isso? Sim. Faz sentido mostrar que eu sou uma pessoa disciplinada, que eu levo as coisas a sério? Se fizer sentido, então posta, né? Mas eu também não concordo com essa coisa de separar, né? Eu acho que, querendo ou não, quando a gente fala que tem que trazer um conteúdo mais humanizado, é mostrar um pouquinho do que a gente é, né? Não assim, as pessoas acham que é tipo assim, eu vou mostrar minha casa, eu vou mostrar o carro que eu tenho. Não é nesse sentido. Mas assim, eu vou te dar um exemplo. Quando eu penso em comprar algo de alguém, de algum prestador de serviço, eu vou olhar quem é a pessoa, né? Eu vou num médico, por exemplo, eu vou lá ver quem é a pessoa, né? Enfim, como que é a vida da pessoa. Né? No dia a dia, assim, eu vou tentar buscar ali trechos realmente da mensagem que ela me passa. Então, eu acho que é ali que a gente se conecta, certo? Sim. Então, é muito difícil tu separar totalmente, não postar absolutamente nada da vida pessoal, porque daí vai ser aquela coisa só comercial. E hoje, tá? Principalmente assim, 2025, as pessoas não seguem mais perfis 100% comerciais. Não seguem, porque está indo para uma era, vamos dizer assim, mais humanizada, né? De diálogos, de realmente coisas mais profundas, vamos dizer assim. Então, tanto que está tendo uma crescente bem grande agora do YouTube, porque as pessoas estão buscando por coisas mais profundas e não conteúdos tão rasos como era uma vez. Então, por que não vir ali, de repente, mostrar um pouquinho mais da tua opinião, como que é o teu dia a dia, como que é o Douglas como pai, certo? E não só como Douglas ali na rede social, num perfil comercial. Sim. Então, eu acho bem interessante a gente realmente tentar conciliar ali. Mas isso tudo, quando a gente inicia, por exemplo, com um cliente, a gente faz esse planejamento. A gente fala, olha,
você pode postar assim, pode postar assado, né? É até engraçado de comentar que eu comecei a fazer um trabalho com uma psicóloga, ela é nossa cliente, e ela veio para mim dizendo, eu trabalhava com uma agência e eles me diziam, você não pode postar absolutamente nada da tua vida pessoal, é somente o que a gente postar. Certo? Sim. Ela veio para mim com 300 seguidores. Porque não crescia, as pessoas não se conectavam. Como que as pessoas vão se conectar se tu não mostra absolutamente nada? Sim, né? sim. Então, a gente criou um planejamento, ela começou realmente a postar ali, e ela já cresceu, já está agora com uns 1.500 seguidores, mostrando um pouquinho realmente de quem ela é. Então, Sim. a gente tem que permitir as pessoas também nos conhecer. Sim. Essa questão que tu falou da opinião me intriga um pouquinho, porque eu já comentei no episódio anterior aqui do podcast sobre o Gary Vaynerchuk, e tem algumas situações que ele fala que, na opinião dele, as pessoas deveriam opinar sobre qualquer coisa nas redes sociais. Né? Talvez muito por causa disso, porque se eu vou seguir um perfil puramente comercial, é como se eu estivesse comprando só as páginas amarelas Exatamente. do catálogo do telefone, né? Exatamente. E aí, inclusive, ele fala assim, não, se tu trabalha com calha, tu pode dizer assim, porque com relação a essa polêmica aqui, eu acho isso. Inclusive, eu trabalho com calha, me liga aqui no telefone e tal. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, tipo... Eu achei algo muito no limiar entre a loucura e a genialidade, né? Porque, realmente, o grande desafio das redes sociais hoje em dia é que o algoritmo ele te mostra aquilo que tu quer ver. Sim. E normalmente nós somos mais impactados por conteúdos mais radicais. Então eu pegar e fazer um conteúdo dizendo por que dois lados opostos fazem sentido, provavelmente não vai provocar nenhum tipo de reação nas pessoas. É um fogo brando, por assim dizer. E quando, na verdade, se eu disser, não, porque eu acredito em tal coisa completamente, aí eu vou atrair as pessoas. O que tu pensa sobre isso? Assim? Porque, querendo ou não, é uma estratégia perigosa, porque tu pode atrair muitas pessoas, mas depois tu acaba ficando refém de manter a persona para sempre. E também arcar ali com realmente o que vem de ruim, né, dessa situação, porque pode vir muitas pessoas, mas também pessoas não tão bem intencionadas, né? Então, eu sempre penso assim, qual é o objetivo, certo? Qual é o objetivo? Vamos sentar e vamos realmente discutir qual é o objetivo, porque assim, existem maneiras de viralizar, certo? Existem, vamos dizer assim, passos que a gente pode seguir para viralizar, né? Mas eu sempre pergunto, a troco de quê? Certo? Porque às vezes a pessoa se expõe demais, mostra ali realmente alguma parte dela que depois acaba sendo ridicularizada, né? Então tu também tem que estar disposto a sustentar o que vem com o viralizar, porque as pessoas pensam, é só viralizar. Sim. Só que o viralizar também atrai muita gente que vai ficar ali, talvez não compre, tá? Que é muito provável, porque a gente sempre fala dos conteúdos topo de funis, né? Que são mais ou menos assim, são conteúdos direcionados realmente, são com uma intenção de viralizar, né? Assim, então acaba atraindo muitas pessoas que pode ser que vira seguidor, pode ser que não, mas que no fim das contas não está interessado no que tu vende, não está interessado na tua opinião pessoal, ela chegou ali de paraquedas. Então, esse é o perigo, muitas vezes, de viralizar. Porque acaba atraindo esse tipo de pessoas. Depois, são pessoas que não vão interagir com outros conteúdos que estão ali, certo? Então, já aconteceu muito da gente realmente conversar com pessoas que fizeram um conteúdo ali e viralizou, mas era um conteúdo que não tinha nada a ver com o conteúdo foco, né? Vou contar um caso aqui de uma nutricionista que nós atendemos há um tempo atrás, e ela fez ali um vídeo e viralizou. Mas, no fim das contas, aquele conteúdo não era muito bem a linha do que ela queria realmente passar. Tá? Acabou que chegou muitas pessoas, ela ficou, na época, assim, uns 60 mil seguidores, mas ela chegou até nós dizendo, eu tenho 60 mil seguidores e não consigo vender. Então, no fim das contas, não eram pessoas que compravam, eram pessoas que chegaram ali porque o conteúdo era engraçado, certo? Sim. Então, eu acho que sempre tem que ter essa dose de pensar, ok, vamos fazer. Eu acho que dá para adaptar coisas assim mais, vamos dizer assim, conteúdos mais topo, realmente, que é para um público mais amplo, mas dentro realmente da linha que a pessoa quer ali passar. Porque também não adianta fazer uma coisa só para viralizar, porque no fim das contas depois também tem que arcar ali com o prejuízo, né? Sim, no fim das contas a gente está voltando para a ideia de pensar de maneira estratégica. Sim, sim. Pensar de maneira estratégica, o que eu quero. E aí eu volto para aquela pergunta lá que
ficou, né, pendurado na minha cabeça, aquele momento que eu falei que eu tinha duas, que é o seguinte, né, se o cliente tem essa dificuldade de nos dizer o que ele quer, esse é um problema bem, bem curioso com a inteligência artificial. Porque dizem que, pelo menos até o momento, né, até 2025 aqui, né, se de repente alguém está assistindo esse vídeo daqui a 10 anos, né, vai dizer que capaz que era assim. No momento, você pede algo para a inteligência artificial, que seja ChatGPT, enfim, e ele te entrega o que tu pede, não necessariamente o que tu quer. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de articular o que nós queremos. Né? E talvez hoje a grande vantagem do profissional humano, né? Porque essa semana a gente viu essas polêmicas aí da inteligência artificial, né? Produzindo artes numa qualidade assim, e anúncios, enfim, né? Numa qualidade bem, bem, bem impressionante a nível de há quanto tempo atrás era muito ruim e agora está nesse patamar. Mas talvez essa ainda seja uma grande vantagem do profissional humano que consegue olhar e entender esse cliente como uma pessoa que acredita que sabe o que quer, mas ainda eu preciso decodificar, digamos assim, decodificar especificamente o que essa pessoa está buscando. Sim, e acontece. Por exemplo, chega muitas pessoas me dizem, olha, eu consigo ali mexer no ChatGPT, consigo pedir algumas dicas, mas nunca sai nada muito bom, né? Porque, primeiro, a pessoa muitas vezes não sabe nem o que ela quer, que nem tu disse. Então, a gente realmente senta e tenta conversar com a pessoa para realmente compreender um pouco melhor. E eu acho que essa compreensão humana, eu acho que isso é muito difícil que vai ser substituído. Eu acho que a ferramenta, por exemplo, a IA, ela nos ajuda e muito no dia a dia. Tá? Então, eu falo realmente como profissional de marketing e ela nos ajuda imenso. Não substitui, ela realmente ela é um auxílio. Então, acho que venha né, substituir. Mas hoje é um auxílio. Eu acho que essa troca humana, realmente, de tentar compreender o outro, de tentar realmente exteriorizar né, o que a pessoa realmente quer, isso hoje não substitui. Não substitui, sabe? Então, eu vejo isso muito, assim, muito, muito. Então, eu acho que hoje ela é um auxílio, muito bom por sinal, mas não substitui o humano. Não, legal. E é interessante isso, porque com toda essa função que deu ali da atualização do ChatGPT produzindo imagens, um amigo meu perguntou assim, cara, o que tu acha? Vai ser o fim do artista? Né? Vai ser o fim do artista? E por artista ele se referia a todos os tipos, né? Não só artista gráfico, enfim, né? Vai ser o fim do artista. Eu falei, cara, acredito eu que não. E eu acho que isso vale para todas as profissões, né? Mas vou usar aqui o artista, que foi a pergunta que meu amigo fez. Vai ser o fim do artista ou do profissional mediano. Né? Esse cara, né? Se ele não se munir de uma inteligência artificial, se ele não aprender a usar a inteligência artificial, ele vai estar fora do mercado, o profissional mediano. E o profissional muito bom, se ele não utilizar a inteligência artificial, ele vai acabar ficando no mesmo patamar do mediano que usa bem a inteligência artificial. Então, no final das contas, a gente não tem como brigar com a inteligência artificial. Não. O que a gente precisa fazer é ser cada vez melhor no nosso nicho, na nossa área, e aprender cada vez mais a usar essas tecnologias. Né? Sim, exato, eu concordo. Né? E também entra uma outra questão aqui, que é a questão ali do... Enfim, não só da rede social, como um digital como um todo. Né? Porque as pessoas vêm muito com aquela coisa... mas eu sou tão boa no que eu faço, eu queria não ter que ficar ali produzindo conteúdo, não queria aparecer, e isso acontece muito. Né? Então, eu acho que assim, é realmente entender que o digital como um todo, ele nos auxilia muito. Né? Eu acho que economia de tempo é economia de dinheiro, porque antes a gente tinha que recorrer realmente a coisas mais que tinham um valor maior, né? Então, eu acho que realmente não dá para brigar com isso. Eu acho que a gente tem que realmente aceitar que a gente não volta atrás, que a realidade hoje em dia é assim, e realmente pegar essa realidade como é hoje e tentar usufruir dela da melhor maneira, né? Na verdade, no fim das contas, isso é a essência do empreendedor. Né? Com certeza. O empreendedor ele não escolhe muito o momento da economia, ele não escolhe o momento político, ele simplesmente está ali existindo, né, no seu ecossistema e enfrentando um leão por dia, por assim dizer. Né?
Então a inteligência artificial se apresenta como um leão, mas que ao mesmo tempo pode ser um aliado. Exato, né? Não necessariamente um inimigo. Concordo plenamente. Legal. Natália, deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é a seguinte: eu queria saber qual que é o melhor conselho que tu já recebeu? É uma coisa que eu sempre levo comigo, né, em todas as áreas da minha vida, é a questão de que coragem não é a ausência do medo. Né? Então, eu acho que assim, a gente passa por diversos medos. Né? O medo ele vai estar ali. Só que eu acho que o que define realmente uma pessoa que, vamos dizer assim, vença na vida, vença na área que ela está fazendo, no que ela se propôs a fazer, é realmente o quão ela consegue ultrapassar esse medo. Né? Então, realmente, assim, eu acho que é uma coisa que eu levo muito para mim, que o obstáculo ele se apresenta, mas vamos achar maneiras de ultrapassar esse obstáculo. Então, é uma coisa que eu levo muito para mim. Então, eu trago essa questão da rede social, que a rede social, na verdade, lá atrás ela era um obstáculo. Né? Talvez essa coisa de se expor, né? Ainda é muitas vezes um obstáculo, mas a gente precisa realmente ultrapassar. E realmente a coragem de ultrapassar isso é o que realmente determina o quanto de resultado a gente tem e o quanto de coisas que a gente pode usufruir, né? De coisas boas que a gente pode usufruir na vida, muitas vezes. E é interessante parar para pensar também nessa questão assim, da coragem de persistir. Exatamente. Né? Eu acho que todo empreendedor, né, na verdade, ele é um persistente. Né? Porque, como a gente falou, dia após dia, um obstáculo novo se apresenta. Né? Então, realmente o quanto a gente está também disposto a persistir, o quanto a gente está disposto a, muitas vezes, se sentir vulnerável e tentar dar um jeito ali de sair por cima. Né? Realmente, a gente tem que estar disposto a correr o risco, muitas vezes, né? Em várias questões, mas é isso, é um pouquinho por dia e não desistir. Sim, legal, muito bem. Porque realmente parece aquela frase batida de coach, né? Mas diz que o derrotado não é aquele que cai, é aquele que desiste de levantar. Exato. Né? Então, a gente está só começando a crista da onda da inteligência artificial, a gente está vendo, né, todos os impactos das redes sociais. Então, tem muita coisa por mudar ainda, a gente precisa estar atento e estar sempre disposto a seguir em frente. Né? Exatamente. Muito bem, Natália, brigadão por ter aceito agradeço. o convite aqui de participar do nosso segundo episódio aqui no Portal Erenews. Obrigado pela tua presença e até uma próxima oportunidade. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, quais são os links, usuários, enfim? Sim, meu perfil então é @natalia.debarros e o perfil da nossa agência é Valen_agência. Maravilha. Então, muito obrigado. Até mais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com Natália de Barros aqui no podcast Gestão Limitada. Eu espero que vocês tenham desfrutado dos valiosos insights sobre redes sociais, autenticidade e persistência empreendedora. Eu encerro com as palavras inspiradoras de Joseph Campbell. A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você busca. Um abraço e até o próximo episódio.